Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o professor Denis Gess, do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bom, Denis? Tudo bem? Tudo em ordem. Junto comigo, como sempre, a professora doutora Neide Noffs, que comigo monta este programa. Deni, hoje nós vamos falar com um tema bastante atual, que é violência e extremismo no comportamento humano, que é nada mais atual do que isso. Acho que primeiro a gente podia fazer um pouco um caminho de como é que você chega nesse tema na sua vida profissional. Então, eu acho que desde que eu entrei na faculdade de psicologia, como a maior parte dos alunos, eu sempre me interessei por entender do sofrimento humano, o que acontece, como é que as relações se estabelecem. E aí, com o tempo na faculdade, eu fui me interessando pelas disciplinas, conteúdos que me respondiam essas perguntas. No fim das contas, eu acabei estudando, me aprofundando em análise do comportamento. E dentro da análise do comportamento tem uma área que é entendida como, ou chamada de controle aversivo, que estuda as relações nocivas de aversividade, de tensões entre as pessoas e os efeitos, os produtos disso. É um nome curioso, né? Porque assim, controle aversivo ele parece que é uma coisa que eu faço de forma aversiva em relação ao outro para controlá-lo, é isso? Isso, de um jeito bem geral, mas eu acho que com um jeito direto é isso. Então, estuda quais são as formas de controle que são nocivas, né? E que, em geral, envolve algum tipo de coerção, de autoritarismo, de desequilíbrio de poder. Então, quando a gente usa de força, de ameaça, e não do que a análise do comportamento defende, que é um tipo de controle que a gente chamaria por reforçamento positivo, que é você, de algum jeito, estabelecendo relações que são mais saudáveis, produtivas, de construção. Então, você tem aí quase como se fossem duas formas bem distintas de estabelecer relações, né? Relações todas de controle, mas uma que vai sendo pela produtividade, por uma motivação que tem a ver com construir, com integrar, e outra que tem a ver com exatamente como você colocou. É uma ameaça que mobiliza o outro a fazer, ou uma repreensão que coíbe o outro de fazer algo que era importante para ele. Então, essas duas formas de controle, né, coercitivo, do ponto de vista de vários autores que eu gosto muito, eles são a origem de muitos problemas que a gente enfrenta, tanto pessoais, interpessoais, como sociedade. Professor, eu tenho sempre fiquei com uma curiosidade. Pode existir uma coerção colaborativa? Ou ela sempre tem que ser um controle aversivo, um controle realmente mais, não diria punitivo, mas um controle mais negativo? Eu acho que as relações são sempre muito complexas, então eu acho que a gente sempre acaba tentando encontrar algum equilíbrio entre você ser mais, eu diria, positivamente reforçador, mas toda relação envolve alguma aversividade, né? Uma pergunta, um tom de voz, uma expressão no rosto, ela pode ser um pouco aversiva. A questão é o que predomina. Então você pode ter um tanto de colaboração que envolve algum tipo de aversividade, mas se ela predominar, você começa a ter vários efeitos colaterais. Então, não acho que a coisa é tão branca e preta, mas quanto mais voltada para o controle coercitivo, mais você vai ter vários efeitos colaterais. Por exemplo, se eu venho aqui no programa e aí vocês começam a me perguntar coisas que são difíceis de eu responder, cada resposta que eu dou, vocês de algum jeito questionam de um jeito mais agressivo e não do jeito como vocês estão fazendo, perguntando, com curiosidade, dando oportunidade para que eu vá falando, se vocês forem coibindo, eu vou começando a ficar um pouco mais tenso, vou começando a ficar desconfortável, possivelmente as minhas respostas começam a ficar meio incompletas, eu começo a me atrapalhar e dificilmente eu volto para esse contexto, porque esse contexto vai se tornando também um tanto aversivo. Mas você não acha que, por exemplo, no momento atual que a gente vive, né, as pessoas têm uma tendência, ao responder ou ao se relacionar, tem um tom mais, às vezes, não necessariamente irônico de quem fala, mas irônico de quem ouve. Então a pessoa até fala com uma intenção e a pessoa, até por conta da sua subjetividade, entende uma outra intenção. E aí essa intenção não clarificada, né, cria realmente um conflito, muitas vezes, não percebido por quem está emitindo a opinião. E isto eu acho que é também
cria como se fosse uma situação aversiva. Eu fico pensando até na relação professor-aluno, que é muito comum. A gente fala uma coisa, o aluno entende outra, e aí fica assim, você está me perseguindo. Eu não estou perseguindo ninguém, apenas é uma informação. Então, como você vê isto na situação de relacionamento atual? Então, eu acho que é uma pergunta excelente. O que a gente vê é assim, cada um de nós tem uma história muito própria, que vai construindo o que a gente faz e o modo como a gente responde ao mundo. No encontro dessas subjetividades, dessas particularidades desses indivíduos, aquilo que na sua história inteira, com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que circulam você, vai construindo um repertório, um jeito de lidar, que encontra com o meu, que tem outra história, com outra família. Então, aqui você pode ter algumas tensões. E eu acho que o que a gente tem visto hoje em dia, que esse exemplo que você trouxe, eu acho que é o que a gente mais vê, né? A gente encontra pessoas, né, com quem a gente teve algumas histórias em particular, mas que as diferenças vão criando alguns choques, que é isso, né? Poxa, mas eu achei que eu só tinha feito uma pergunta, achei que eu só tinha trazido uma informação. Agora, o que tem me interessado nesse tema é que isso tem ficado muito frequente. Acho que as tensões políticas têm criado uma dificuldade muito grande de se comunicar. Eu recentemente fui encontrar com um amigo meu próximo, assim, um irmão, e fomos comentar alguma coisa sobre política também. E eu tive exatamente essa sensação. Ele trouxe alguma notícia. Claramente nós dois éramos, de algum jeito, concordávamos com a gravidade da notícia que ele trouxe, mas eu fui relativizar alguma coisa. Não me lembro muito bem o que era, mas fui relativizar alguma coisa. A relativização que eu fiz do problema deixou ele nitidamente enraivecido e, de algum jeito, me questionando, num ponto que depois de alguns minutos de conversa, parecia que a gente discordava completamente do assunto. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de algumas radicalizações, que é o que eu chamaria de um certo extremismo, que tem dificuldade da gente se comunicar. E eu acho que a gente começa a focar muito mais nas diferenças do que nas proximidades que a gente tem. E eu acho que a gente está vivendo essa polarização que a gente tem, está fazendo com que a gente deixe de enxergar diferenças e só enxergue opostos. Acho que a gente está com uma dificuldade de enxergar as diferentes visões sobre alguma coisa, e na hora que a gente vê diferença, automaticamente a gente entende como oposto. Mas na verdade eu penso assim, as diferenças, se você não aceita, vira oposição. É esse que é o problema. Né? Eu estou dizendo da pluralidade, a gente fala, já temos pluralidade de ideias. Não existe o bom e o mal, existe o bom, aquilo que é legal, eu não uso. Quer dizer, na verdade as pessoas estão hoje com uma, não sei se é a palavra dificuldade, mas com uma forma de ver o mundo extremamente radicalizada. Entre o bem e o mal, isso me serve, isso não me serve. Se não me serve, eu não quero saber. Quer dizer, não há essa pluralidade de ideias, de ações. Você não acha que isso é complicado? Como nós podemos lidar com isso para, aí sim, relativizar essa polarização? Então, eu acho que o desafio que a gente tem agora é exatamente esse. Acho que a gente veio de uma época que tinha um discurso, ou pelo menos até práticas, de pluralizar de várias formas. E agora aconteceu alguma coisa que a gente ainda está tentando entender. Tem vários experimentos da década de 60, feitos com animais não humanos, por exemplo, ratos. Que animais humanos? Animais humanos, né? Não pode só falar animais, não posso, mas tenho que falar animais não humanos, porque, né? Pesquisa que eles fizeram com 2 ratos. Você coloca 2 ratos numa gaiolinha, um deles recebe um cutucão ou um choque. A primeira coisa que ele faz é atacar o outro rato. Esse rato atacado ataca o primeiro e eles começam num ciclo de ataques mútuos em que, se você não interromper aquilo, eles matam um ao outro, né? Tem um outro experimento que é bem curioso, que tem um pombo lá, ele vai bicando lá um lugarzinho e vai caindo lá uma comida para ele, de vez em quando. Então ele se mantém nisso. Skinner, hein? Skinner? Skinner. Sou, mas eu sou super skinneriano. Super skinneriano. Mas tem muita coisa interessante para a gente aprender sobre isso. Porque ele também ele sai dos animais e vai para os humanos, né? Vai. Os ciências mentais que fica lá. Não, a obra dele no final ele vai discutindo cultura. Metade da vida ele só discutiu cultura, planejamento de cultura. Você acabou de contar um desenho. Mas então, e aí o pombo está lá bicando e tudo mais, e aí o que você tem, né? Esse aqui é o que a gente chama de condicionamento operante. Ele se mantém, né, no ritmo que a gente programar e tal. E se você cortar o alimento, ele continua bicando, ele aumenta aquele ritmo e daqui a pouco ele para. Agora, se tem outro pombo junto com ele, paradinho ali, na hora em que ele começa a bicar e para de cair o alimento, alguns instantes depois ele começa a atacar outro pombo, que não tem nada a ver com a história. Então o que a gente vê? São 2 situações diferentes, uma em que você é atacado, é agredido por alguma coisa na vida, e a primeira reação que você tem é atacar aquilo que estiver próximo.
E no outro, você perde ali um reforçador que você tinha, você perde uma recompensa que você tinha, você deixa de ganhar, deixa de produzir. E também a primeira coisa que você faz é atacar quem estiver próximo. Veja, duas pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Então, eu acho que e isso é uma coisa para a qual a gente foi construído. A gente, como espécie, foi importante para a nossa sobrevivência que a gente reagisse a prejuízos que a gente tem naquilo que a gente, né, produz ou a qualquer tipo de ataque e nocividade, né? E a gente ataca o que estiver próximo, porque na história foi isso. O que atacou a gente e o que tirou coisas de nós estava ali próximo. Hoje em dia não, a gente recebe uma fechada no trânsito, a gente esmurra o volante, a gente tenta se comunicar, não consegue, levanta a voz e briga. Então, né, são outras relações hoje. Mas eu acho que aí está a essência da gente entender como é que o extremismo e a agressão vai acontecendo. Eu acho que está ficando difícil que a gente consiga receber do outro um pouco de respeito pelo que a gente fala e a gente vai escalonando nessa agressividade, nessa violência e mais, a gente vai buscando respaldo social nisso. A gente vai começando a ter grupos que entendem o que a gente passou ou empatizam de alguma forma com aquilo e apoiam o nosso movimento agressivo, mesmo que ele não produza o resultado que a gente quer, mas a gente tem algum apoio social. Então, eu vou te ouvindo, eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer as duas, você responde a que você quiser na hora que você quiser. A primeira, você diz o que vai tornando difícil, porque de fato a gente foi abrindo para uma pluralidade muito grande. E é um pouco a sensação que eu tenho é que foi demais para a gente suportar. Né? Não é que é demais a abertura. A abertura ela é produtiva, quanto maior, melhor. Mas a gente não tem ainda condições de suportar tanta diferenciação. E a outra coisa que eu ia te perguntar é, bom, e esses estudos todos que você faz, aonde que você vê a aplicabilidade, como é que isso se efetiva? Então, vou tentar responder as duas coisas juntas, porque eu acho que elas têm muita relação. Então, quando você fala que foi muita, a pluralidade foi muita, a gente não deu conta, para mim faz sentido, mas principalmente pensando que foi muita diversidade, muita novidade, e que eu acho que aconteceu um movimento de fazer com que as pessoas aceitassem de um jeito muito coercitivo toda a diversidade e a pluralidade. Então, eu acho que até algum tempo atrás, não sei precisar muito como nem quando, mas tinham coisas que não podiam ser ditas, né? Então, eu diria assim, há muito mais tempo atrás, eu acho que tinham coisas que eram proibidas e aí eu acho que foi tendo uma luta para diversificar e pluralizar. Então, hoje em dia as pessoas podem ser muito mais diversas no seu comportamento, nos seus afetos, nas suas formas de se relacionar. Mas eu acho que muita gente estava desconfortável com isso e não pôde falar que estava desconfortável com isso. Então, acho que as pessoas tiveram que engolir, tiveram que aceitar uma diversidade e uma pluralidade para a qual elas não foram educadas a entender. É um pouco como a criança, né? Assim, a criança, ela primeiro aprende a discriminar. Aprender a generalizar implica numa maturidade maior. Então, é quase como se a humanidade ainda não tivesse sido capaz de se desenvolver a ponto de generalizar. Então, e eu acho que e tem algumas discriminações que a gente aprende que às vezes atrapalham a gente a aprender novas. Então, você aprende que uma coisa é certa, outra é errada, e de repente vem alguém te dizer que tem um espectro. Isso cria um desconforto. E um espectro quer dizer uma variação. Uma variação, tem uma variação ali do que é mais certo ou mais errado, tem contextos em que é certo ou errado. Então, começou a ter uma diversidade que é mais complexo aprender assim. E aí o que acontece? Nessa diversidade, as pessoas que estão acostumadas com coisas mais separadas, que estão ainda aprendendo isso, e aprendendo a tolerar, ou aprendendo, né, quebrando alguns preconceitos, eu acho que elas foram forçadas e não puderam mais falar que estavam desconfortáveis. Não puderam mais falar que não estavam entendendo muito bem, que não estavam lidando bem com uma coisa. Quando ia se manifestar, eu acho que elas eram muito reprimidas. E eu acho que isso fez com que todo mundo, né, que estivesse nessa posição tivesse que engolir muito a seco muitas coisas. E aí chegou uma hora que alguém abriu a boca e falou de um jeito muito conservador tudo que essas pessoas não podiam falar. E aí eu acho que elas encontraram um parâmetro. Então eu acho que criou uma polarização, porque essas pessoas estavam passando por um tipo de repressão que as fizeram se revoltar. Então eu diria assim, vou colocar de um jeito bem radical, talvez um pouco ruim, mas eu acho que tem um pessoal que é mais conservador e mais progressista. Eu acho que o progressismo acabou fazendo as pessoas mais conservadoras aceitarem essa pluralidade de um jeito um tanto agressivo. Então, você não mudou a opinião das pessoas, você não ensinou elas a pensar diferente, você fez com que elas se calassem.
E essas pessoas caladas foram, de algum jeito, se revoltando, até a hora que elas tiveram a oportunidade de falar. E aí agora elas falam, e a gente ouve os maiores, do meu ponto de vista, absurdos. Dos dois lados. Dos dois lados. Eu acho que a gente tem então, é isso que eu chamaria de extremismos. Não é nem uma questão de certo ou errado, mas eu acho que as pessoas pararam de conversar. Por quê? Porque elas precisaram reprimir o comportamento uma das outras. Por isso que eu acho que a questão lá de ser punido, de atacar, acaba sendo importante. Porque a gente acabou punindo o que era diferente sem ensinar ou educar a fazer diferente. E vários estudos que a gente tem, né, como esses que eu comentei, o comportamento que ele é punido, ele não desaparece, ele não some. Ele fica contido e reprimido. Você pode aprender uma coisa no lugar, mas ele fica ali, até ele ter uma oportunidade de acontecer de novo. E o que eu acho que a gente está vendo agora é a manifestação com muita força e muita energia de vários comportamentos muito reprimidos, que eu acho que são das pessoas, nesse momento, um pouco mais conservadoras, que até algum tempo atrás aprenderam que não podiam falar algumas coisas. Eu fico pensando que a gente talvez não precise nem dar um rótulo, né? Eu acho que o rótulo, ele às vezes dificulta, porque é mais um motivo para dizer, não, isso não me pertence. Mas que existe uma quantidade de pessoas que, de alguma maneira, foram calados de forma tão violenta quanto as que calavam os outros. Exatamente. Né? Eu fiquei pensando enquanto você estava falando, porque, como todo mundo sabe, eu tenho trigêmeos de netos. E eles estão agora numa fase que se locomovem, e na medida que se locomovem, eles se confrontam. E, eventualmente, um bate no outro. Eu nem sei se bate, né? Ele faz assim com a mão e a gente diz que ele está batendo. Exato. E aí a maioria das pessoas mais velhas, elas falam assim, não, faz carinho, faz carinho. E eu fico sempre pensando assim, este carinho é uma coisa falsa, isso não tem sentido. Mas também não sei um outro jeito, porque não aprendi, né? Então, eu fiquei pensando nisso de uma forma mais ampla mesmo. Não é fazer carinho. Exato, não é mas fazer é entender carinho. A necessidade desse movimento, ajudar o outro a se responder, é muito, muito complexo. Então, o que eu penso também é o seguinte, antigamente a gente dizia que tinha um comportamento, esse comportamento era reforçado, positiva ou não, positivamente, mas que tinha que usar o positivo. Um pouco esse exemplo. Exato. Então, você tem que reforçar, você é bonitinho, você é isso, você vai melhorar, seja bonzinho, dá um beijinho, abraça. Né? E o comportamento que a gente chamava de um comportamento que tinha que ser modificado, que não era usual, por exemplo, na escola, no começo do ano a criança chorava, a gente queria mudar o comportamento do choro para o sorriso, vamos dizer assim. Sei. Então, tinha toda uma modelagem, um jeito de fazer com que saísse do choro, e isto era segundo plano. O primeiro plano era lidar com o reforço positivo, vai conseguir. Eu sinto que, neste momento, isso que você chama essa polarização ocorre com maior naturalidade. Não dá para eu reforçar o erro. Se alguma coisa eu não gosto, se alguma coisa eu não gosto, eu vou ter mesmo que mostrar que eu não gostei, e não falar assim, seja bonzinho, né? Ter um outro olho. Eu acho que é uma mudança, como você colocou, Márcia, não só de mentalidade, eu acho que eu estou percebendo a cultura em movimento. Uma mudança cultural de que as pessoas vão ter que entender isso que nós estamos falando. Essa radicalização leva a um caos, eu tenho até preocupação, desculpe usar a palavra, a barbárie, sabe assim? Quer dizer, eu quero sumir com o cara, eu vou sumir com você, eu te mato, é feminicídio, né? Achando que se eu acabar com você, nunca mais eu vou viver isto. Quer dizer, é uma falsa ideia. E aí eu fico pensando, quais são as pistas que você dá, se você tem nos seus estudos, de como você vê culturalmente essa transformação, se é uma coisa possível, né? Como você vê isso? Então, eu acho que, nesse momento, eu acho que a gente consegue analisar melhor o problema do que as soluções, mas eu acho que a gente vai ter que ter alguma direção dessas soluções. Então, dentro do que vocês estão falando, como é que eu enxergo? Primeiro é isso, é um ciclo de violência e de repressão, né? Então, aquele que era o reprimido, ele tende, na hora que ele consegue algum poder, reprimir. Esse outro foi reprimido, quando conseguiu algum poder, tende a reprimir o outro. Então, tem um ciclo mesmo, que eu acho que é o difícil de quebrar, que tem a ver um pouco com essa retaliação. Igual os dois ratos que ficam se atacando mutuamente,
quando alguém tem poder, ele acaba usando esse poder dessa forma. Então, acho que esse é um desafio grande. E isso que você colocou, que eu acho bem importante, que é a pessoa faz algo que você não quer, não gosta, que a gente desaprova. Aqui, o que eu acho que acontece? Se a gente tentasse fazer algo parecido com uma modelagem, talvez a gente conseguisse um resultado um pouco melhor. Que assim, bom, de tudo que essa pessoa está falando, qual é a única coisa aqui que eu acho aproveitável? Pode ser que seja o único fato dela estar falando comigo. Pode ser que o resto, do meu ponto de vista, seja absolutamente precário, ruim, nocivo. Mas se ela está falando comigo, essa é a única coisa. Então, é isso que eu preciso valorizar. Né? Falar, que bom que você está conversando. Né? Apesar de eu não concordar com o que você está falando, eu acho boa a sua disponibilidade para conversar. E aí, acho que a gente vai construindo juntos, né? Porque um vai modelando o comportamento do outro simultaneamente. O que eu acho que é o mais perigoso? É a hora que a pessoa diz alguma coisa com o qual você pode concordar com várias, mas ela vai falar algumas que não, e em cima disso a gente vem com uma repressão muito grande. De acusar a pessoa de uma coisa muito séria por conta de um pedaço do que ela é ou do que ela faz. Isso vai fazer com que ela evite conversar, evite se aproximar, ou, se for, ela vai só contra-atacar, igual aqueles ratos. E aí começa um ciclo em que o outro vai se tornando um alvo para mim, e não mais alguém com quem eu construo junto. E é uma coisa tão curiosa, né? Porque cada vez que você fala igual aqueles ratos, eu faço assim, dentro de mim, né? Porque rato é uma palavra que tem uma conotação na nossa cultura muito pejorativa. Então aí você fala, igual aqueles ratos, você fala assim. Quase, e vou entendendo aquilo que você diz no sentido de que vai me dando vontade de dizer, você não pode falar desse jeito. Exato, eu acho que é isso. E a gente vai falar, e a análise do comportamento a gente sofre bastante disso, né? Porque a gente faz os paralelos com os animais e eu acho que é incômodo. Inclusive, eu demorei um tempo para me aproximar da análise do comportamento quando eu vi coisas que eram absurdamente parecidas entre eu e o rato. Aquilo me assustou e eu fui para longe. Mas é exatamente isso. Então, na hora que você me conta, fala, me incomoda que você faz esse paralelo entre a gente e os ratos. Eu posso pensar um outro paralelo que a gente se sinta mais confortável em fazer. Agora, se você começa a dizer assim, não, tá tudo errado isso que você está falando, faz um absurdo, porque o homem é diferente do rato, e aí começa a pegar muito mais nas diferenças do que nas semelhanças, eu vou me tornando um alvo. Cada vez que a gente for conversar, a Márcia vai olhar em mim e vai cada vez mais vendo um alvo para o ataque, porque o ataque ele vai sendo reforçado. Né? Na medida em que a gente é agredido, atacar e conseguir derrotar o outro é o grande evento reforçador naquele momento. Então, o nosso desafio é como é que a gente vai tornando o outro alguém com quem a gente pode conversar e construir na diferença, ao invés de virar um alvo para atacar. E eu acho que essa polarização, o extremismo, a agressividade, é porque a diferença virou alvo, ela não virou algo do que eu posso me aproximar para aprender ou construir. Toda a diferença é uma ameaça. Talvez, só um pouquinho que a gente possa colaborar, ver se tem sentido, Márcia. É porque no passado, ao se estudar o comportamento humano, se usava animais. Por isso que a gente fala em ratos, fala em pomba. Então, ao invés de estudar o homem pela questão do homem, se transformava em animais, e aí, através destes animais, a gente estudava até que ponto a reação dos animais tinha uma aproximação com a relação dos humanos. Para a gente tinha um preconceito de usar a pessoa como objeto de pesquisa. Hoje a gente já tem um outro que faz... Então, talvez nem para isso, né? Que no passado era assim mesmo. E hoje, Deni, onde que as pessoas podem refletir ou tratar ou lidar com isso? Eu estou te perguntando porque a gente quase já está chegando no final e eu queria muito que você pudesse falar sobre isso. Então, eu acho que a gente tem um desafio grande que é se abrir para essa diferença, para essa diversidade. Eu acho que tem alguns movimentos que têm me chamado a atenção. Tem não é um site, mas acho que é um canal de YouTube que chama Quebrando o Tabu, que recentemente fez uma coisa muito surpreendente, de pegar políticos de pontos de vista muito diferentes e colocar para discutir alguns assuntos em comum. Eu achei o movimento super corajoso deles e dos políticos. Então, eu acho que a gente conseguir entrar em contato com diferenças que convivem e ouvir essas pessoas falando como convivem pode ser um bom passo. E eu acho que a gente vê algumas histórias que têm a ver com isso. Né? Recentemente tem vindo muito na minha cabeça a história do Nelson Mandela. Porque é isso, ele teve que pegar um país que né, depois de uma história longa do apartheid, tinha um espírito de vingança e de intolerância enorme. E de algum jeito ele vai tentando lidar com aquilo. Então, eu acho que a gente já passou por episódios parecidos com esse na história. Eu acho que a gente precisa revisitar esses episódios, né? E eu acho que fazer um esforço, aí talvez pessoal, de encontrar
empatia na diferença, tentar encontrar o essencial. Aquela pessoa que está lutando por alguma coisa muito diferente do que eu lutaria, com que paixão que ela está fazendo isso? Em nome do quê? O que seria equivalente disso para mim? E pensar, por que isso é tão importante para ela? E evitar demonizar. Assim, não existem demônios. São só pessoas assustadas, com medo e, portanto, raivosas. Se a gente conseguir enxergar o outro desse jeito, eu acho que a gente tem algum passo para poder conversar com ele. E de resto, eu acho que a gente vai ter que inventar uma coisa nova. E você, particularmente, você trabalha na faculdade, dando aula e em clínica? Eu atendo, tenho alguns grupos de estudo, né? Alguns que discutem o controle aversivo, né? E acho que agora a gente vai ter que discutir essa ideia de controle aversivo num nível mais cultural, né? A gente ainda não foi para isso. E tenho trabalhado bastante com pesquisa em psicoterapia e tentando buscar aí alternativas de tratamento para pessoas com depressão, ansiedade, alguns diagnósticos específicos. Então, a gente tem 1 minuto agora para terminar o nosso programa e eu queria dar ele todinho para você falar sobre o que você quer e sobre o que talvez a gente não tenha perguntado. Tá, eu acho que eu enfatizaria muito esse final do que eu falei. Eu acho que a gente precisa, por mais difícil que seja, ouvir alguém que fala diferente da gente com algum respeito. E eu acho que a gente vai ter que exercitar, né? Acho que a gente vai ter que exercitar, olhar para o que mobiliza tanto as pessoas com tanta energia. E eu acho que entender que as pessoas fazem o melhor que elas podem, por pior que nos pareça, mas que tem mudanças possíveis e que a gente é um pedaço muito importante daquilo que mobiliza o outro, senão ele não estava nem brigando com a gente. Então a gente tem um poder na mão, nos contatos que a gente tem um com o outro, e eu acho que resistir um pouco à nossa primeira tendência de se defender atacando e soltar um pouco as armas, levantar as mãos e chamar o outro para conversar. Eu acho que é o primeiro movimento que a gente pode tentar. É um exercício e tanto. Obrigada, Denis Gess. Eu espero contar outras vezes com você. Foi muito agradável a gente conversar. Obrigada, Neide. Nos vemos no próximo programa.